Imagine que você vai fazer uma reforma no banheiro da sua casa. E você vai trocar o piso, você vai trocar o encanamento, você vai trocar a parte elétrica, ou seja, você vai fazer uma reforma geral. Para que seja possível você fazer essa reforma, você vai ter que quebrar tudo antes de começar a colocar o piso no lugar, a parte elétrica e o encanamento, enfim, tudo aquilo. E esse processo de quebra e destruição é exatamente o processo que o Brasil passa hoje. Da sua casa, depois que a obra terminar, vai ficar tudo lindo e maravilhoso. Entretanto, no Brasil, a coisa vai ficar pior do que já está. O que realmente significa isso? Tem um filme com Leonardo DiCaprio que se chama A Origem, do diretor Christopher Nolan, o mesmo diretor que fez o Batman. Qual é o parasita mais resistente? Uma bactéria? Um vírus? Um verme intestinal? O que o Sr. Cobb está tentando dizer? Uma ideia. Resistente, altamente contagiosa. Uma vez que uma ideia se aposse do cérebro, é quase impossível erradicá-la. Uma ideia que esteja totalmente formada, totalmente compreendida, fica na mente em algum lugar. Mas eu vou pegar esse filme como exemplo, que ele serve perfeitamente para mostrar como esse processo de inversão de valores ele tem acontecido no decorrer dos últimos 50 anos para cá. Friedrich Nietzsche tried to convince the world that God was dead. Charles Darwin tried to prove that humans are simply part of the animal kingdom. And Karl Marx realized that the philosophies of Nietzsche and Darwin would legitimize his own philosophy of communism. He knew their ideas would justify the brutality and slaughter that would be necessary to implement communism worldwide. A ideia do filme consiste no seguinte: nos agentes, eles são contratados para entrar no sonho de uma pessoa e inserir um pensamento de forma que esse pensamento modifique uma ação futura que esse indivíduo vai tomar na vida real. Então você quer que eu deixe uma outra pessoa seguir a sua fantasia? Eles não entram no sonho de verdade, eles só projetam os níveis e os ensinam aos sonhadores, é só isso. Quando estamos dormindo, nossa mente pode fazer praticamente tudo. Imagine que está desenhando um prédio, tá bom? Você cria conscientemente cada aspecto, mas às vezes parece que ele está se criando sozinho, se é que você está me entendendo. Agora, em um sonho, nossa mente faz isso de forma contínua. Isso permite que a gente entre bem no meio desse processo. Como? Controlando a parte criativa, e é aí que preciso de você. That means that you penetrate the universities, you write the books, the novels, the poetry, the music, the book reviews, and once you control the culture, then you can sort of shape the thought of rising generations. Você cria o mundo do sonho, nós trazemos o sujeito para dentro desse sonho e ele o preenche com seu subconsciente. Como eu vou conseguir suficientes detalhes para que ele acredite que é realidade? Bom, os sonhos, eles parecem reais quando estamos neles. Somente quando acordamos percebemos que havia alguma coisa estranha. Esse filme é um exemplo muito apropriado para mostrar que as pessoas aceitam novos parâmetros a partir de uma mudança interna. E foi exatamente isso que aconteceu com a igreja e, consequentemente, com o senso comum da população, no decorrer dos últimos 50 anos. I think one of the reasons this has happened is because there's so much confusion surrounding the word communism. Technically speaking, communism is simply the final phase and goal of socialism. And socialism is best described by two words: big government. Government controls almost everything, and they use this power to take things by force from one person and give it to another. The liberals in America sincerely believe that this isn't evil at all,
It is what will finally make things fair and just. There's only one problem that pulls some of us away from this wonderful utopian vision. History. Mas por que isso aconteceu? Porque as mesmas pessoas que tentaram implementar um mundo novo, um mundo anti-Deus, um mundo com os princípios baseados na filosofia de Karl Marx, eles acabaram percebendo que quanto mais você perseguia a religião cristã e eliminava os cristãos, ou seja, quanto mais esses agentes revolucionários atuavam contra a religião, mais e mais a religião cristã ia formando gerações e mais gerações de mártires. Dentre várias vertentes, a gente pode dizer que o ponto de partida para essa reforma cultural acontece em 1923 na Alemanha, através da Escola de Frankfurt, que por meio de pensadores como Max Horkheim, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Frederick Pollock e muitos outros, dá-se início a um vasto conjunto de obras que vai permear especialmente as universidades. The Frankfurt School was a sort of an outpost in America of European socialism. Willy Munzenberg, with a few other Bolsheviks, founded the Frankfurt School. The two leading members are Herbert Marcuse and Franz Neumann. Franz Neumann was, in fact, a Soviet agent. Their entire purpose was to stand the entire educational. Foi a partir dos escritos de um pensador revolucionário chamado Antonio Gramsci, que foi fundador do Partido Comunista Italiano, que a sua ideologia de mudança do senso comum por dentro, principalmente através da educação, seria a maneira mais eficaz de se fragilizar e desestruturar a civilização ocidental. Most of the strategy to remake America from within started with Antonio Gramsci, who wrote over 2,000 pages back in the 1930s outlining how to take a Judeo-Christian culture down from the inside. The plan he suggested has been the main focus of the left ever since. Antonio Gramsci was a neo-Marxist philosopher. Antonio Gramsci was an Italian communist. Antonio Gramsci is probably the biggest troublemaker in the world. He's probably got more responsibility for our social ills than anybody else on the planet. He knew of the importance of undermining the morals in the character of this country. Because America had a strong Christian heritage, you had to attack the culture. You had to change the culture. Even to pornography, into areas that most people normally wouldn't accept. He said, we're going to destroy the West by destroying its culture. We're going to infiltrate and we're going to turn their music, their art, and their literature against them. He differed with Marx. Instead of, for example, destroying the church and the other basic institutions, he said infiltrate them and use them to change the culture. What Gramsci had to say was that this is the way that government is perpetuated and society is perpetuated is through these churches, because they set the standards, they set the framework of the way people live, of rules, how families should be structured. He didn't want a revolution on the streets that would be overturned by the police the next day. He wanted to change society over the long term so that we'd have a revolution without us even realizing it, basically. And the communists have been very effective in promoting their ideology in Hollywood, in the mass media. And I think he was quite right. I think that's exactly what has happened. I think that's what's worked. I think it's working that way now. And that's where a lot of these people come from. And that's been the big success story of communism in the last 50 years. It's the professors, it's the educationalists, it's the journalists. They are the shock troops, the Gramscian shock troops of the future. Mas por que atacar a cultura ocidental? A cultura ocidental, ela é alicerçada e estruturada em três elementos fundamentais.
O primeiro elemento é a filosofia grega baseada em Sócrates, Platão e Aristóteles, e que os filósofos cristãos da Idade Média aperfeiçoaram através dos séculos, mas que até hoje se baseia na racionalidade, ou seja, busca apresentar uma razão até mesmo para questões que não são do domínio humano, como por exemplo, o homem como sendo um produto de um ser divino. Ideia essa que é repulsivamente ogerizada e rejeitada pela filosofia de Karl Marx, que dizia que a religião é o ópio do povo. O segundo elemento seriam os princípios, a moral e os valores judaico-cristãos, que é a base do cristianismo ocidental tal qual a gente tem hoje. O terceiro elemento é o direito romano, que é representado pelas normas jurídicas vigentes no país e que, claro, evidentemente passou por muitas reformulações até chegar nas leis em que a gente tem hoje. Entretanto, a base continua sendo o direito romano. Porém, aqui no Brasil, isso ainda demora a acontecer. A gente começa a perceber os primeiros indícios, os primeiros resultados desse trabalho feito pelos pensadores da Escola de Frankfurt na década de 60, que houve aquela revolução cultural através da música, né, dos Beatles, do sexo, drogas e rock and roll, o festival de Woodstock e muitas outras coisas que de lá não pararam mais. Sobre a origem da nossa base jurídica no direito romano, cabe pontuar que é essencial que se crie um caos no sistema judiciário de forma que se promova uma reforma do legislativo, segundo os parâmetros do atual governo. E é aí que mora o perigo. Na Alemanha nazista de Hitler, através do seu agente publicitário Joseph Goebbels, foi usado um eficiente mecanismo de propaganda nazista como mecanismo de modificação de senso comum, para que desse modo os alemães passassem a perceber os judeus como sub-humanos, uma vez que eles não pertenciam a uma raça que tinha sido elevada numa ideologia nazista, que era a raça ariana. Quando você se depara diante de um projeto de lei como o PL 122, onde a gente percebe claramente que, se for aprovado, a Bíblia, por exemplo, passará a ser um livro homofóbico, um livro criminoso. Quando você se depara diante, por exemplo, de um documento como o Plano Nacional de Direitos Humanos, onde os cristãos estão praticamente excluídos desse documento, e no mesmo documento há uma supervalorização dos grupos de minoria, você percebe que algo muito semelhante ao que aconteceu na Alemanha nazista está acontecendo agora. O governo tem promovido uma supervalorização desses elementos, de modo que aqueles que não são a favor desses grupos de minoria automaticamente estão contra. Quem são esses que se opõem? Quem são os opositores? É justamente essa classe religiosa. E a ideia está exatamente aí: elevar esse grupo de minoria de forma que cause na sociedade exatamente um conflito social. E é impressionante como essa campanha do governo tem conseguido atingir resultados surpreendentes, pois os cristãos de hoje já estão começando a serem vistos como pessoas intolerantes, homofóbicas e que não fazem parte de um contexto social atual. O crescimento da violência contra os homossexuais preocupa o governo, que prepara uma articulação com órgãos em todos os estados para enfrentar o problema. Nós temos o nosso Disque Direitos Humanos, o Disque 100, que recebe denúncias, e nós temos apurado as denúncias de violências contra a população LGBT e outras minorias que são atacadas com a questão da intolerância religiosa. E também estamos construindo agora, dentro do Conselho Nacional LGBT e com a Secretaria de Direitos Humanos, um sistema nacional LGBT que vai articular as coordenações e os conselhos estaduais, as coordenações estaduais LGBT e os conselhos estaduais LGBT, para fazer uma frente nacional de enfrentamento à violência contra a população LGBT. Não anda investigação de crime algum no Brasil. A média de elucidação de casos de homicídios no Paraná é de apenas 7%. Seja de homossexual, heterossexual, médico, pedreiro, pipoqueiro. É apenas 7% no geral. O grupo gay da Bahia, aquele que é presidido pelo Luiz Motti, faz esse levantamento do assassinato de homossexuais desde os anos 70, então ele acaba sendo a referência. Não se preocupa em fazer. Acaba sendo a referência. Enfim, ele faz conforme os critérios dele. Se em 2011, eu peguei os números de 2011, foram mortos, como a Ruth já colocou, 266 homossexuais no Brasil, né? O próprio grupo gay, os movimentos gays e alguns estudos acadêmicos colocam que a população gay no Brasil chega de 10%
do geral. O Brasil tem 190 milhões de habitantes, aproximadamente, então seriam 19 milhões de homossexuais no Brasil. Dentro desse universo, 266 foram assassinados. No Brasil geral, de 190 milhões, em 2011, aconteceram 43.900 assassinatos. Os assassinatos de gays representam 0,6 desse total. O resto seria heterossexual, seria sei lá o quê, mas é uma imensa maioria, não é? Se a média geral fosse aplicada para os homossexuais, deveriam ter sido assassinados no Brasil 4.390 homossexuais. E não, foram assassinados 266. Não devia ter sido assassinado nenhum, mas é uma média infinitamente menor. Aplicando a técnica estatística da ONU, que faz a média de homicídios, né, a relação homicídios pela população, no Brasil há 22,7 casos para cada grupo de 100 mil habitantes. Dentro do universo gay, esse número cai para apenas 1,4 para cada 100 mil habitantes. Isso significa que, interpretando as estatísticas do próprio movimento gay, ser gay no Brasil reduz em 16 vezes a possibilidade de você ser assassinado, fazendo essa interpretação do que eles colocam. E antes que você pense que esse é um vídeo contra os homossexuais, que é um vídeo homofóbico, assista o vídeo até o final. As evidências de homossexuais nas civilizações antigas remontam muito antes do surgimento do cristianismo. Logo, o homossexual sempre existiu e sempre existirá. Então, o que eu peço que você entenda é que esse vídeo não é uma crítica aos homossexuais, porque nem todos os homossexuais se enquadram nesse perfil militante, que apoiam essa ideologia política. Clodovil, por exemplo, era homossexual e não apoiava esse movimento político ideológico. Se os homossexuais foram reprimidos durante essas últimas décadas ou esses últimos séculos, isso não quer dizer que isso seja uma realidade hoje, tendo em vista que a sociedade de hoje ela está muito mais aberta e muito mais favorável a aceitar essa diversidade sexual. Há mais de 50 anos, os homossexuais vêm conquistando a cada dia um espaço cada vez maior na sociedade. Pensar que a homofobia tem aumentado é um paradoxo, porque isso não é verdade, isso não tem acontecido dessa maneira. A gente pode dar como exemplo aqui, os homossexuais, eles conseguiram conquistar um espaço no meio cultural, especialmente desde a década de 70. A gente tem registros aqui, por exemplo, nas novelas da Globo, na novela Assim na Terra como no Céu, o ator Ari Fontoura, né, ele fez o papel daquele costureiro efeminado que se chamava Rodolfo Augusto, o Gugu. Já em 1972, na novela O Bofe, o polonês Ziembski, eu acho que é assim que se fala, foi o primeiro travesti a aparecer nas novelas brasileiras. Isso em 1972. Já em 1975, na novela O Rebu, você tinha a dupla de homossexuais lésbicas, né? Roberta e Glorinha. No mesmo ano, em 1975, você tem a novela O Grito, onde Rubens Falco fazia o papel de Agenor, que era um homem mais velho que morava com a mãe e que à noite se maquiava e saía trajando um enorme casaco, né? Dando a entender que ali por baixo ele estava pelado, alguma coisa do tipo. Já em 1978, na novela O Astro, o ator Edwin Luiz interpretou Felipe, junto com seu parceiro, que era um cabeleireiro, o Henry, no papel de José Luiz Rodi. Eles eram parceiros de transa e de drogas também, no qual a dupla assassinou o Salomão Ayala. Em 1978, aí se abriu a porteira definitivamente, com a novela Dancing Days, né? Onde você tinha vários personagens aí, homossexuais, travestis e tal, e você tinha um que era o Renato Pedrosa, o ator Renato Pedrosa, que fazia o papel de Everaldo, que era um homossexual escancaradíssimo, né? Que para a época, no entanto, não causava todo esse espanto. Já em 1979, na novela Marrom Glacé, o Nestor de Montemar fazia o papel de Pierre Lanford, né? Que era um chefe de cozinha efeminado. Em 1979, você tinha a novela Os Gigantes, onde você tinha as personagens Paloma, no papel de Dina Sfat, e Renata, né? Interpretado por Lídia Brondi.
Sem contar numa infinidade de outros artistas como Freddie Mercury, Cazuza, Renato Russo e uma série de outros que eram verdadeiros ícones, que eram adorados, cultuados, idolatrados aos extremos. Queen, por exemplo, Freddie Mercury lotava estádios assim, os ingressos eram esgotados em poucas horas, entendeu? A gente está falando aí de 120 mil pessoas por show, isso numa sequência assim de semanas, entendeu? Então forçar nessa ideia constante de que os homossexuais sofrem os mesmos preconceitos que sofriam há décadas ou há séculos atrás é acreditar numa falácia. Essa questão da homofobia, a gente passa a entender que ela é um monstro que é criado para que justamente se combata esse monstro através de legislações, de leis que acabam cerceando os direitos e garantias fundamentais daqueles que não praticam dessa filosofia homossexual. Essa estratégia é uma estratégia muito antiga, que você pode encontrar definições claras disso no livro O Príncipe de Maquiavel. Mas como é que funciona exatamente essa promoção e essa disseminação de ideias? Uma das táticas que tem sido usada ultimamente e que tem surtido um efeito surpreendente consiste na tática de se misturar meia dúzia de verdades com uma dúzia e meia de mentiras. Um bom exemplo do que eu acabei de falar é o livro Deus, um Delírio, de Richard Dawkins. Ele trabalha exatamente assim, ele pega meia dúzia de verdades e coloca uma dúzia e meia de mentiras, entendeu? Dessa forma, fica muito mais difícil de você identificar as mentiras no meio das verdades. Se você abrir o Plano Nacional de Direitos Humanos, você vai ver que, além dos cristãos estarem praticamente excluídos desse documento, você tem ainda os nordestinos, que padecem até hoje, em pleno século XXI, com o problema da seca. Você acha que se o governo não quisesse resolver esse problema da seca, ele já não teria resolvido? A obra para salvar 12 milhões de nordestinos da falta de chuva começou em agosto de 2007. Pela previsão inicial, até o fim de 2012, a transposição estaria concluída. Segundo o governo, algumas construtoras encontraram custos bem mais altos do que os previstos. Já em trechos construídos pelo Exército no município de Floresta, os trabalhos estão praticamente concluídos. A seca não poupa nada. E ela nunca pareceu tão cruel quanto agora, no mesmo cenário de uma obra orçada em mais de 8 bilhões de reais, por onde ainda não escorreu uma gota d'água sequer. And my mind can't even comprehend that there were groups of intellectuals back in the 1930s plotting and planning how they could make America so corrupt it stinks. There are certain lines and certain limits, and the left has always pushed it as hard as they can, as far as they can, and will protect any pornographer, any deviant, any negative cultural form they can find, basically to degrade the culture. And that goes right along with the feminism of today, which was part of the Frankfurt School's desire to destroy a patriarchal society for a matriarchal society. In other words, remove the father as the loving provider, discipliner, discipler, leader of his home, where you instill virtues and integrity and modesty. That's been broken down on purpose because they knew if they could destroy the family, they could destroy a nation. And instead of having a father who leads and disciples and protects the home and provides for the family, the government steps in as a nanny state. The Frankfurt School developed the concept of cultural Marxism. Penetrate the culture, take it over, and then everything else will follow. And of course they did that, and today we've had a complete cultural revolution. As many people in America are familiar with the phrase "make love, not war," that actually came from Herbert Marcuse, who was with the Frankfurt School. So these guys went after education, they went for media, and they've been very successful in changing the entire worldview of Americans through what they call political correctness, but it's really cultural Marxism, with the goal being to destroy Christianity, then create chaos, and then move to their ultimate goal, which is from cultural Marxism to traditional Marxism, which is socialism. The problem with socialism is that it creates the conditions for a Stalin or a Hitler to come to power. Na
Na busca pela liberdade, o homem moderno eleva-se ao mais alto patamar de animal irracional para apropriar-se do direito de cometer irracionalidades.